E quem quiser conhecer o espírito de Emmanuel, eu convido a conhecer o livro Deus Conosco, de nossa edição, porque eram psicografias do Chico no culto do Evangelho no lar da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, da família Joviano, em que o Emmanuel, todas as mensagens, se apresenta com tanta humildade, com tanta reverência e com tanto amor pela família Joviano e pelo Chico, que nós vamos ver claramente, inclusive ele se coloca muito semelhantemente à maneira do próprio Chico se colocar, como vosso servo humilde, não é? Ele sempre se despede assim. Então a gente vê, minha gente, que muito desse personagem do Emmanuel carrancudo, do Emmanuel mandão, não é? do Emmanuel disciplinário, na verdade, isso foi mesmo uma personagem que talvez o próprio Chico, para se apagar, não é? Colocou na cabeça dos seus primeiros biógrafos, como se o Emmanuel fosse uma entidade ríspida, rígida, às vezes até sem piedade, não é? E quando, na realidade, pelas psicografias que nós temos nos originais, é justamente o contrário. Uma entidade amorosa, compassiva, carinhosa ao extremo, humilde ao extremo. Então, vejam, esse é o verdadeiro Emmanuel. Então, nós temos que tirar da letra o espírito e conhecer quem é esse espírito. Nós também fizemos, no livro Deus Conosco, um breve resumo de várias das encarnações conhecidas de Emmanuel. Sabemos que ele foi o grão-sacerdote do Egito, de nome Simas, no século IX a.C. Quem quiser conhecer, está no livro Semíramis, a rainha da Síria, da Babilônia, do Sumer e do Acade, de autoria do Camilo Rodrigues Chaves, que era senador da República e presidente da União Espírita Mineira, que foi confirmado pelo Chico. No próprio Há 2000 anos, ele revela que ele foi o avô dele próprio, o conspirador inimigo de Sula e Cícero, que era cônsul Públio Cornélios Lentulus Sura, nos séculos II e I a.C., tendo sido, portanto, aí o grande conhecimento dele da política, da organização social da Roma Antiga. Reencarna como senador Públio Lentulus, que está a caminho da luta, aliás, há 2000 anos, que todos conhecem, onde ele conhece o Cristo pessoalmente, Jesus em Cafarnaum, recebe de Jesus o convite para ser um de seus evangelistas e nega, veja bem, pelo preconceito, pelo orgulho, ele na posição de romano, de senador da República Romana, não poderia se rebaixar dentro dos preconceitos dele de época, não é? Mas, não obstante isso, já no século seguinte, 50 anos depois, no livro 50 anos depois, ele se apresenta como Nestório, o escravo grego em Roma, que já segue Jesus. Se ele não quis seguir Jesus como senador de Roma, talvez ele teria sido o quinto evangelista, não é? Porque ele era dono de uma cultura vastíssima. Ele teria sido, portanto, um dos evangelistas. Mas como ele não quis fazê-lo, a tarefa foi adiada para o século seguinte. Ele trabalha como Nestório. Ele inclusive, vai desencarnar sacrificado no circo romano, né, na companhia do seu filho Ciro. No livro Ave Cristo, nós vamos ver o Emmanuel na figura do filósofo Basílio, no século III,
depois do Cristo. E nos séculos V e VI, ele é a figura da Igreja Católica chamada de São Remígio, que era o bispo de Reims, aquele que converteu o primeiro imperador franco, né, que é o imperador Clovis I, quando ele forma a primeira França, né, que era o Império Franco, e converte o Clovis I ao cristianismo. E ele vive bastante por volta do ano 439, 496, quando ele converte o Clovis I, não é? Nós sabemos que, muito provavelmente, ele esteve na companhia de Jan Hus, embora isso até hoje não foi muito falado, mas eu suspeito que ele tenha sido Jerônimo de Praga, que, ao contrário de Jan Hus, temeu muito a morte e a fogueira, né? Ao passo que Jan Hus ficou absolutamente impassível diante do sacrifício em Constança, em 1415. Chico já estava em posição superior muito antes, né? Porque quando Chico foi o sacerdote druida Allan Kardec, um século antes de Cristo, o Emmanuel fazia conspiração política em Roma, na condição de cônsul Públio Lentulus Sura. Quando Chico estava como apóstolo do Cristo, na pessoa de João Evangelista, Públio Lentulus, que era Emmanuel, se recusou a seguir o Cristo. Veja bem, né? Nós sabemos também que no século XIII, Emmanuel, foi o cardeal São João de São Paulo, no Vaticano, e que foi aquele cardeal que repreendeu o colégio cardinalício quando eles estavam fazendo chacota de Francisco de Assis, que era o João Evangelista reencarnado, que era Chico Xavier, não é? E que reformou a Igreja Católica nos anos finais de 1200. E ele chama a atenção, e o Papa da época, tendo em vista a intervenção do cardeal São João de São Paulo, decide receber Francisco de Assis e autoriza que Francisco de Assis abra a corrente franciscana, não é, dos seguidores do catolicismo. No século XVI, todos nós sabemos, por revelação inclusive de Neio Lúcio, que foi Emmanuel, Padre Manuel da Nóbrega, enquanto o Chico estava também na condição de padre católico, fundando junto com ele as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, na pessoa do Padre Manuel de Paiva, que os relatos da história indicam que tinha uma humildade extraordinariamente bela, né? Que era muito mais voltado à caridade, muito mais voltado à assistência espiritual e material aos índios, do que o próprio Manuel da Nóbrega, que era Emmanuel, que estava mais vinculado à organização da Igreja Católica, né? Nos primeiros tempos da brasilidade. O que mostra também que, né, a supremacia espiritual de Chico Xavier em relação a Emmanuel. No século XVII, nós vamos vê-lo no livro Renúncia, Emmanuel na pessoa de Padre Damiano, não é? E que, inclusive, ele tinha nascido em 1613 na Espanha, vivido em Ávila, em Castela Velha, oficiando na igreja de São Vicente. Olha que interessante. Igreja de São Vicente. No século anterior, com o Padre Manuel da Nóbrega, ele viveu em São Vicente, hoje nas proximidades de Santos.
Vejam as sintonias, não é? E ele vai desencarnar na igreja Saint-Jacques do Passo Alto, no bairro de São Marcelo, em Paris, em idade avançada. No século XVIII, ele é o educador Jean-Jacques Tourville, que presencia os terrores da Revolução Francesa, fugindo para a Espanha, e no século XIX está como integrante da Falange do Consolador, da Falange do Espírito da Verdade, nos trabalhos de Allan Kardec na França. Eu já citei aí a vida dele como Padre Amaro, no Brasil, inicialmente nascido no Pará, depois estudando cristianismo em Minas Gerais e oficiando na cidade do Rio de Janeiro. E como durante todo o século XX ele vai coordenar a tarefa da psicografia de Chico Xavier no mundo espiritual, então é o integrante da Falange também do Espírito da Verdade na obra de Chico Xavier, e o Chico vai dizer a vários de nós, não é só a mim, nós temos aí o relato de mais de 20 pessoas, amigos íntimos do Chico Xavier, que ouviram dele, assim como eu, que o Emmanuel reencarnou no Brasil no ano 2000. Reencarnou de fato. A tarefa dele será, a tarefa profissional será de educador, mas como espírita, ele será médium psicógrafo. E quem vai escrever através dele será o próprio Chico Xavier. Para mim, ele vai dizer que a tarefa dos dois, com o espiritismo e o cristianismo redivivo no Brasil, vai durar até o ano 2100.